Com certeza você já deve ter ouvido falar de Rasputin em algum filme, série, livro, mas caso você tenha vivido escondido em uma caverna todos esses anos, nós aqui da Paranormal Ataque vamos te dar uma força e contar um pouco sobre esse cara que tem uma profunda relação com o oculto e, por que não, com a cultura pop. Essa figura com cara de vocalista de banda de metal se chama Grigori Yefimovich Rasputin e ele foi um famoso ocultista na Rússia, numa época em que a Rússia era um império e lá o imperador se chama Czar. Rasputin se considerava mais do que um ocultista, ele se achava um homem santo, no sentido de ser uma pessoa, não no sentido de ser uma pessoa caridosa que se importa com o próximo, mas sim no sentido de ser superior espiritualmente a qualquer outra pessoa, como ele tinha a absoluta certeza de que era santo. E aí não sabemos se isso era puro charlatanismo da parte dele ou se ele realmente acreditava que era santo. O que sabemos com certeza é que essa história chegou aos ouvidos do czar Nicolau II e a sorte do Rasputin começou a mudar porque ele se tornou o curandeiro oficial do filho e da esposa do czar, cargo de grande prestígio e proximidade do homem mais poderoso da Rússia. Rasputin na corte do czar foi claramente um golpe de sorte e lá ele fez o seu melhor, vender a ideia de que ele era um santo, e essa ideia dividiu a nobreza. Metade achava que ele era santo e profeta, e a outra metade um golpista que tentava manipular o czar. Porém, houve um fato que fez o Rasputin cair de vez nas graças do czar. Dizem que o filho do czar era hemofílico, e como sendo o único herdeiro do trono, isso era considerado um perigo para a sucessão do império. Só que corre a lenda de que o Rasputin ele teria conseguido curar o menino. Acho que nem preciso falar que a cura para a hemofilia não existe até os dias atuais. E nem está perto de acontecer. Por isso, só esse efeito do Rasputin já foi um verdadeiro milagre. E ele tinha o czar nas mãos e também a comprovação de que era mais do que um ocultista. Praticamente um santo, como ele se autoproclamava. E como foi a vida do Rasputin? Bom, antes dele chegar ao czar, documentos dizem que ele, desde muito jovem, mostrava habilidades sobrenaturais inatas. Uma delas era prever o futuro próximo. Testemunhas afirmaram que um político chamado Stolypin passava de carruagem, Rasputin o viu e no mesmo momento começou a gritar em direção à carruagem: "A morte é para você, a morte está se aproximando." No dia seguinte, esse político foi morto a tiros em uma emboscada. Passado alguns anos desde esse ocorrido, quando Rasputin alcançou a maioridade, ele viajou até o mosteiro de Vektotur, no intuito de desenvolver as suas percepções mediúnicas, e lá ele descobriu uma seita conhecida como os flagelantes, que pregavam o sexo como uma forma de promover a salvação espiritual. Ele aprendeu tudo o que foi possível com a seita e depois abandonou o mosteiro dessa estadia. Ele tirou o quê? Ele aprendeu disciplina dos monges e a magia sexual como seita. Isso lembra Aleister Crowley, hein? Rasputin voltou à sua terra natal e lá se casou. E ele teve 3 a 4 filhos. A informação do número exato de filhos não é correta, mas também não é importante, né? O que nos interessa é que ele, quando conheceu outro mestre místico, abandonou a família, sem pensar 2 vezes. Para quê? Para poder seguir esse novo mestre em uma nova peregrinação pelo mundo. Rasputin procurou conhecer os lugares místicos de cada canto do planeta. E ele foi da Grécia a Jerusalém. E por onde ele passava, se ouvia falar que ele fazia previsões do futuro, curava doentes e nisso Rasputin fazia a sua fama.
Os boatos de que ele era capaz de curar desenganados e de prever o futuro corriam os quatro cantos do mundo. E as notícias chegavam antes dele, tanto que quando ele chegava em um vilarejo ou uma cidade, as pessoas já o esperavam e ofereciam estadia, comida, presentes e dinheiro para saber o futuro, né, e para que ele lhe curasse as suas doenças. Foi nesse momento da vida do Rasputin que ele passou a ser chamado de Homem Santo e de começar a achar que ele era mesmo um santo. Aliás, depois que ele começou a ser chamado de santo, Rasputin começou a falar às pessoas que um dia ele estava arando a terra quando um anjo desceu do céu e lhe disse para largar tudo e caminhar pelo mundo, curando e ajudando as pessoas. Depois de andar meio mundo e alcançar a fama de santo, Rasputin resolve voltar para a sua cidade de origem e lá é recebido como um homem santo, o que divide a cidade, principalmente entre os poderosos. O bispo de Teopan recebe ele como um homem santo, o que causa inveja e a fúria dos monges de Liodor, que contrata uma mulher para seduzir o Rasputin e depois matá-lo. Ela consegue seduzir o Rasputin e durante o seu sono o esfaqueia, mas ele, após quase morrer, ele consegue sobreviver ao atentado, o que não seria o único, aliás, né? E ele desaparece lá. Em 1902 ele volta novamente a viajar, talvez temeroso de um novo atentado, e vai para São Petersburgo. Lá sua fama também havia chegado, e o que lhe permitiu criar a sua seita, a Sociedade Educada. Uma referência a todo o conhecimento que ele havia adquirido em suas viagens e baseando os fundamentos na seita dos Fragelantes, a qual ele tinha sido membro, e mais uma vez a sorte sopra em direção a Rasputin. Porque em São Petersburgo o clero procurava um líder espiritual que fosse amado pelo povo e que ao mesmo tempo tivesse o mínimo de polidez para circular pelos salões do czar. Aí você vai entender como é que ele chegou até o czar. Assim atendendo às necessidades espirituais da nobreza e que pudesse colocar essas duas classes tão distintas debaixo dos pés do clero. É aí que o Rasputin tem a sua oportunidade de se aproximar do czar pelo intermédio da igreja russa, que acredita que vai conseguir dominá-lo e usá-lo para dominar o czar. Mais uma vez, seja a sorte o destino, Rasputin está no lugar certo e na hora certa. Então, em 1905, Anna Virubova, amiga íntima da czarina, sofre um acidente gravíssimo, em um acidente de trem que descarrilha e deixa ela em estado gravíssimo, onde os médicos da corte dizem que não há mais o que fazer por ela e solicitam que se chame o padre para lhe dar a extrema-unção. Só que alguém avisa a czarina de que um homem santo encontra-se na cidade e pode salvar a Ania. A czarina manda chamar imediatamente esse homem. Eis que surge a primeira oportunidade de se aproximar do czar. A Ania Virubova estava em coma, o que para a época era considerado como morte certa. Não existiam técnicas para alimentação intravenosa e o conhecimento sobre o coma era muito raso. E quando Rasputin chegou, viu a situação da Ania e as testemunhas presentes disseram que ele se sentou ao lado dela na cama, segurou sua mão e ficou chamando ela em voz baixa por horas, até que Ania acordou. Quando ela acordou, Rasputin desmaiou com as roupas empapadas de suor. E foi através da Ania que se sentiu profundamente agradecida por ter sua vida salva, que fez com que corresse os quatro cantos da Rússia a notícia de que Rasputin era um místico, um homem santo. E foi assim que o Rasputin chegou até o czar e se tornou o médico particular do herdeiro do império.